Deus. Queridos, vamos lá? Já pegou a sua Bíblia aí? Está com ela na mão? Então segura ela aí, já vamos abri-la. Nessa oportunidade, eu quero concluir uma mensagem que eu estou devendo aí, a conclusão para a igreja. Uma sequência, hoje nós chegamos à terceira parte, né? No YouTube aí, nós colocamos como parte A, parte B, e hoje vai ser a parte C, da seguinte mensagem que eu já tenho pregado há algum tempo aqui, que chama-se A Vontade de Deus para mim. Aí na sua tela vai aparecer os links dessa mensagem que nós pregamos, né? Já tem mais de 2 meses, então aí vai aparecer o link para que você depois possa clicar. Caso não tenha visto ou queira relembrar, você vai ser direcionado diretamente à mensagem que está aí no nosso canal, tá bom? Então, eu quero relembrar algumas coisas bem rapidamente com você, daquilo que nós temos trabalhado nessa série de mensagens. Vai ser bem rápido, porque se você quiser conhecer melhor a mensagem, ouvir melhor, você vai lá no nosso canal para ouvir de maneira completa. Temos falado sobre a vontade de Deus para todos nós. Nós percebemos que nos últimos anos, né, se ganhou muita popularidade acerca da vontade de Deus na vida das pessoas. De maneira mais rotineira, de maneira constante, a gente ouve as pessoas dizerem que querem saber a vontade de Deus para a vida delas, não é verdade? Nos últimos anos, ouvimos isso constantemente, e isso traz uma alegria para o nosso coração, isso traz para nós algo positivo, porque nós então começamos a perceber que os crentes querem cada vez mais fazer a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso, que bom que isso está acontecendo. Mas nós também começamos a perceber outras coisas por trás desse desejo das pessoas de quererem fazer a vontade de Deus. E nós começamos então a perceber que algumas pessoas dizem assim: eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida acerca de quem eu vou casar. Um jovem solteiro indaga isso, né? Preocupado com a sua família, ele faz a pergunta para o Senhor: Pai, Deus, qual é a tua vontade para mim acerca da minha esposa? Quem é ela? Eu quero casar com aquela que o Senhor tem separado para mim, né? Alguém, por exemplo, que tem algumas oportunidades de emprego e não sabe qual escolher, aí vai orar, pedir a orientação de Deus: Senhor, qual emprego o Senhor quer que eu comece, com qual empresa o Senhor quer que eu faça um contrato de trabalho, né? Muitas coisas na nossa vida, as pessoas começaram então a buscar a vontade de Deus, e isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso tem que acontecer. Em tudo na sua vida, você precisa buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Em qualquer decisão que você vá tomar, você precisa buscar o que Deus quer e permitir que Ele te direcione para tomar a decisão correta. Mas nós percebemos então que tem se criado, tem se manifestado uma geração que busca a vontade de Deus somente nas suas particularidades. O que seria isso? Buscar a vontade de Deus na minha particularidade. É uma geração que, quando então procura um emprego, um jovem que quer casar, alguém que quer alugar um imóvel, ou comprar um imóvel, ou comprar um carro, nós vemos que são pessoas que buscam essa vontade de Deus nessas particularidades, que são coisas que Deus tem para todos, mas de maneiras diferentes, né? Um vai ter uma profissão, o outro vai ter outra profissão,
Um vai conquistar, né, uma compra de um imóvel numa determinada rua, outro vai conquistar um imóvel numa outra rua. São particularidades que Deus tem para todos nós, mas que são realizadas de maneiras diferentes na nossa vida. Então, nós temos explicado que, nessas particularidades, em muitas delas, ficam até difíceis de nós respondermos quando somos indagados como pastores em aconselhamentos acerca daquilo que Deus quer para elas. Quero relembrar uma história de uma visitante que me procurou no início da pandemia, falando que estava em pé de guerra com o seu marido, e estava ali morando no mesmo terreno, em casas separadas, e que ela já tinha sido expulsa do terreno, mas não saía, e que estava um pé de guerra lá. E para encurtar a história, ela veio na igreja, visitante, perguntar para o pastor, que era eu, se era da vontade de Deus que ela ficasse morando ainda naquele terreno. Veja só que situação que o pastor ficou. Me jogou na parede, contra a parede. E ali oramos, orientamos, com a palavra de Deus como autoridade naquela conversa. Mas eu não quero que você se prenda à história. Mas veja como as perguntas sobre a vontade de Deus são feitas nos dias de hoje. Vontade de Deus nas nossas individualidades. Mas então eu quero apresentar para você a vontade de Deus que está clara na sua palavra, de maneira coletiva, de maneira que nós podemos responder claramente que é a vontade de Deus para nós. E trabalhamos na nossa primeira mensagem sobre a temática da santificação, né? Que a vontade de Deus para todos nós, seus filhos, é que sejamos santos. Trabalhamos esse tema baseado no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, onde diz: segui a paz com todos e a santificação. Então, apresentamos à igreja do Senhor essa vontade expressa na palavra de Deus, uma vontade clara para nós, que sejamos santos, que vivamos uma vida de santificação. Depois você vai lá no nosso canal e ouve essa mensagem completa. Na parte B, nós trabalhamos um outro tema. Tratamos então sobre a obediência, que também é uma vontade expressamente revelada na palavra de Deus, que Deus deseja de todos nós, os seus filhos, que sejamos obedientes, baseados no texto de Filipenses capítulo 2, quando ali diz que nós devemos ter dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, que ele obedeceu até a morte de cruz, morte humilhante. Baseados nesse texto, então, aprendemos que devemos ser semelhantes ao nosso Pai, devemos ser semelhantes ao nosso Deus, parecidos com Cristo Jesus, e somos parecidos com Ele quando obedecemos. Aprendemos isso na parte B da mensagem. Depois você também vai lá no nosso canal e ouve essa mensagem de maneira completa. E hoje, então, eu quero concluir com a parte C dessa mensagem sobre mais uma vontade expressamente revelada, claramente revelada na palavra de Deus para todos nós. Infelizmente, se tem algum jovem aí solteiro, se tem alguém com oportunidades de emprego ao mesmo tempo, que nesse momento de pandemia, que se você tem mais de uma oportunidade de emprego, tem que escolher, você é um bem-aventurado, irmão, porque o negócio está difícil. Você que recebeu uma bênção financeira, né, está pensando em comprar um carro, um automóvel, infelizmente fica difícil de dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida, com quem você tem que casar, quem é a pessoa, qual emprego você deve ir.
fica um pouco difícil. A gente precisa conhecer um pouco a história e ver algumas coisas, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo para entender melhor, mas tudo isso baseado na palavra. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite é a vontade expressa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nessa parte C, nós vamos aprender lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. É só o comecinho, nós temos alguns versículos para ler hoje. Olha só como é que Deus começa a expressar a sua vontade para nós, os seus filhos. Lucas 24, no verso 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção. Jesus está perto de ascender aos céus. Ele diz então para os seus discípulos: fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Precisamos compreender um pouco mais o que Jesus está querendo dizer sobre ser revestido de poder. E isso a própria Bíblia nos responde. Em Atos capítulo 1. De que poder, de que Jesus está falando? Atos capítulo 1 também nos apresenta a mesma vontade de Deus para nós acerca do que Jesus está falando. Diz assim, Atos 1:4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E Jesus está falando da mesma promessa, a qual disse ele: de mim ouvistes. Ouviram quando? Lucas 24, que acabamos de ler, está falando sobre isso. Então Jesus está falando dessa mesma promessa, dessa mesma vontade de Deus para os seus discípulos e seus filhos. E continua o texto, verso 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no verso 8, a resposta fica ainda mais clara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então, o verso 8 de Atos capítulo 1 responde claramente sobre que poder é esse que Jesus está falando com os seus discípulos. E que Jesus está falando para os discípulos: fiquem aí, não saiam daí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E que poder é esse? Que poder é esse que Jesus está querendo dizer? O verso 8 de Atos 1 responde: esse poder que vem do Espírito Santo para a sua igreja, do Espírito Santo para os seus filhos, do Espírito Santo para mim e para você. Então eu quero dizer para você que nós vamos trabalhar o tema hoje, da parte C dessa mensagem: a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja cheio do Espírito Santo. Isso é uma vontade de Deus para todos nós, meus irmãos. Já temos visto nos últimos domingos mensagens, do nosso pastor João, do pastor Hernandes Dias Lopes. Já temos trabalhado nas nossas células acerca desse tema. Baseado no texto de Efésios capítulo 5, aprendemos que é uma ordem divina para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não é uma opção, não é uma escolha se devo ou não devo ser cheio, não. Já aprendemos nessas mensagens que não é opção, é uma ordem, e ordem divina é para ser cumprida.
Temos muitas mensagens aí no nosso canal que falam sobre isso. Se você perdeu alguma, faça uma maratona essa semana de mensagens que estão no nosso canal, né? Tem gente que faz maratona do Netflix, maratona da série, né, que mais gosta. Deixa eu explicar rapidinho melhor, que algumas pessoas podem não estar entendendo quando fala maratona, pensa em Olimpíada e gente correndo. Não, existe um termo aí usado nos últimos tempos, meus irmãos, que as pessoas falam assim: sábado eu vou maratonar. Aí quem ouve pensa, aí vai acordar cedo, vai correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Não, ele está falando, sabe o quê? Sábado eu vou acordar cedo e vou ver a série completa na TV, episódio do 1 ao episódio 20. Vou ver tudo de uma vez. Eu fico o sábado todo vendo na televisão o seriado. Então, essa semana, se você perdeu alguma mensagem dos nossos cultos, faça uma maratona da palavra de Deus. Olha que bênção, olha que ideia maravilhosa que eu estou te passando. Faz uma maratona, entra no nosso canal e vê essas mensagens que falam sobre esse tema, sobre a vontade de Deus, a ordem de Deus para que sejamos cheios do Espírito Santo. E eu quero lembrar a você que nós, como seus filhos, como igreja de Cristo, Jesus está dizendo para aqueles homens ficarem ali naquela cidade e serem revestidos de poder. Por quê? Porque Jesus vai ascender aos céus, e a partir da sua ascensão aos céus, é o Espírito Santo, é o seu Espírito que vai ser derramado sobre a sua igreja, para que a igreja continue a avançar na terra. Então Jesus está dizendo de outra maneira que, sem o seu Espírito, nada a igreja pode realizar aqui nessa terra. Sem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, a igreja não cresce. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não avança. Sem o Espírito Santo de Deus, as vitórias não vêm. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas largadas por aí, vivendo sem propósito. Mas glória a Deus, que Jesus, que Deus nos deu o seu Espírito, derramou o seu Espírito sobre a sua igreja. E isso nos é apresentado também em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Então, Jesus está deixando claro para nós, para mim, para você, que é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. Então, eu quero te apresentar três atitudes, 3 comportamentos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. 3 atitudes e comportamentos de pessoas que são cheias do Espírito. Então preste atenção, isso é só para quem é cheio do Espírito, porque quem não é cheio do Espírito não vai ter a mesma atitude e o mesmo comportamento. Então preste atenção. Queremos olhar para a vida de Josué. Você conhece a história de Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés, o grande libertador do povo do Egito, aquele que Deus usou para ir ao encontro de Faraó, e através dele o povo será arrancado do Egito e conduzido à terra prometida. Você sabe que Moisés e aqueles que saíram do Egito não pisaram na terra prometida, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe. Então, você conhece bem essa história. Nós não temos muito tempo para refletir sobre ela inteira, porque é muito grande, muito tremenda. Depois fica aí a sugestão para você aprender mais sobre esse tema, sobre essa história bíblica. Mas, você lembra que Moisés, então, como ele não iria pisar lá na terra prometida, Moisés precisava de um sucessor, e Deus falou com Moisés quem seria o sucessor. Deus mostrou a Moisés quem seria aquele que
continuaria aquela caminhada rumo à terra prometida. E Números capítulo 27, verso 18, diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Preste atenção, dentre todos aqueles que ali estavam, Deus escolhe quem? Josué. E por que Deus escolhe Josué? Porque nele está o Espírito. Tem algo em Josué diferente, tem algo em Josué importante, a qual muitos do povo não tinham, que era a presença do Espírito. Agora, você pode dizer aí, mas pastor, eu também tenho o Espírito, a partir do momento que eu nasci de novo, eu recebi o Espírito. Amém, verdade, assim nós cremos, que quando você nasce de novo, baseado no texto, né, lá em João, na conversa de Jesus com Nicodemos, que é preciso nascer do Espírito, né, nascer de novo é nascer do Espírito. Nós cremos que a partir do momento que você nasceu de novo, se encontrou com Cristo, Cristo encontrou com você, você recebeu o Espírito. Mas a Bíblia diz algo além disso, acerca de Josué. Ele não era um homem apenas que tinha o Espírito. Deuteronômio, capítulo 34, olha só que tremendo, meus irmãos. Muitos textos, né? Mas é bênção para a gente aprender. Números 34, olha o que diz, verso 9. Coloca na tela aí para a gente. Deuteronômio 34, verso 9. Olha o que diz. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha só. Então esse texto diz que Josué está o quê? Cheio do Espírito. Esse homem era diferente. Ele tinha não somente, né, aquela percepção das coisas terrenas, mas ele tinha a visão de Deus para o seu tempo. Ele tinha a visão de Deus para aquele povo. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito. E pastor, como é que nós concluímos isso? Concluímos isso no episódio dos 12 espias, que a Bíblia nos relata. Lembra comigo que Moisés pega 12 homens e manda até a terra prometida, para ver se aquela terra realmente era boa, como é que estava aquela situação. A Bíblia diz que aqueles homens olham para aquela terra, até confirmam que a terra era boa. Ó, quando eles retornam, eles apresentam os seus relatórios. Moisés, a terra é boa, realmente lá tem muito fruto bom. Eles trazem um cacho de uva, que a Bíblia diz que eram 2 homens para carregar, olha só. Eles trazem um fruto daquela terra que são uvas que 2 homens têm que carregar, olha o tamanho do negócio. Mas também eles começam a dizer, olha, apesar da terra ser boa, tem muitos gigantes. Nós, povo aqui de Israel, aos olhos deles, somos gafanhotos, somos ninguém. Eles começam a ter uma visão equívoca acerca deles mesmos, se vendo como minoria, se vendo como a menor parte do exército, e exaltando os gigantes daquela terra. E o povo começa a ficar alvoroçado, porque o povo não quer morrer, o povo não quer ir para a terra guerrear e morrer, e todo mundo então fica revoltado, o pessoal fica incrédulo, não acredita mais que eles pudessem pisar aquela terra. Mas desses 12 espias tinham 2 homens que viram diferente, viram e pensaram diferente, que a Bíblia diz que foi quem? Josué e Calebe. Esses 2 não, esses 2 viram os mesmos fatos, eles viram os mesmos gigantes, eles viram as mesmas dificuldades, mas ao falar sobre aquilo, eles dizem o quê? Se Deus disse que aquela terra é nossa, Deus vai nos dar.
Se Deus nos prometeu aquela terra, é porque aquela terra será nossa. E não vai ser gigante, não vai ser dificuldade que vai fazer com que a gente fique pelo meio do caminho, porque se Deus disse, vai se cumprir, vai acontecer. Então, perceba que a atitude de alguém que está cheio do Espírito Santo, ela é diferente. Perceba que alguém que está cheio do Espírito Santo, ela também vê dificuldade, ela também vê as coisas acontecendo. Quem está cheio do Espírito Santo também vê a pandemia crescendo, também vê morte em todo lado, também vê as mesmas dificuldades de emprego, as mesmas dificuldades financeiras, também enxerga tudo isso que o mundo está enxergando. Mas quem está cheio do Espírito Santo, ele percebe as coisas espiritualmente e entende que Deus tem o controle acerca de todas as coisas. É a diferença de estar cheio e de estar vazio do Espírito Santo. Por isso que esse homem foi tremendo nas mãos do Senhor. Ele foi alguém que Deus usou tremendamente e pisou naquela terra. Um homem cheio do Espírito Santo. Olha, meu irmão, então, para finalizar essa parte de Josué, eu quero dizer para você o seguinte: seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha a percepção espiritual daquilo que está acontecendo nos nossos dias, daquilo que você está vendo, para que você enxergue como Deus está enxergando, para que você perceba o que Deus está fazendo, para que você seja a resposta de Deus nos dias de hoje aqui nessa terra. E você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você possa ser assim. A segunda pessoa que eu quero trazer como ilustração para nós nessa noite está em 1 Samuel, capítulo 16, um homem muito conhecido também. Davi, quando foi escolhido dentre os seus irmãos, aquele que foi o último da fila, aquele que ninguém dava nada por ele, e ele se apresenta ali a Samuel. A Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele. Você conhece o rei Davi, a história do rei Davi? É muito grande, né? Não tem como a gente falar sobre tudo aqui. Mas eu quero falar de algo que aconteceu imediatamente após essa atitude, essa consagração, sobre essa unção derramada sobre a vida de Davi, que foi quando o filisteu Golias se apresentou como um adversário ao povo de Davi. E ali a Bíblia diz que Golias ficou 40 dias, de manhã e de tarde, perguntando: quem virá contra mim? Quem virá lutar contra mim? Ninguém se apresentou, meu irmão. Todos temeram, todos tiveram muito medo do gigante Golias. Mas a Bíblia diz que Davi foi lá e se apresentou naquela guerra. E aquilo ali causou um alvoroço entre os irmãos dele. Davi era muito moço, mas sabe aquela de, se não tem ninguém que se apresente, apareceu um garoto aqui, um moço aqui, ele está dizendo que vai, então manda ele, ninguém quer ir mesmo. O homem já está aí falando há 40 dias, ninguém quis, apareceu um, manda ele para não dizer que a gente é medroso. E o rei coloca um monte de armadura em Davi, armaduras de guerreiro, armadura de guerreiro num pastor de ovelha. E a Bíblia diz aqui que ele nem conseguia se movimentar direito com aquela armadura toda. E ele fala: tira de mim que eu não sei usar isso, eu nunca usei isso. E prepara ali o que ele tinha disponível, uma funda e algumas pedras. É uma espécie de estilingue antigo, uma espécie de
lançador de pedra era a funda, né? Colocava a pedra e lançava. E ele foi desse jeito para a guerra. E a gente sabe que, pulando aqui, porque o tempo voa, Golias falou algumas besteiras para Davi, e Davi responde, né? Ali em 1 Samuel, verso 17, no capítulo 17, no verso 26, quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, Davi então, ele tem a clareza de que Deus é aquele quem luta pelo seu povo, Deus é aquele quem vai à frente do seu povo. Davi é um homem que está cheio do Espírito Santo, Davi é um homem que está cheio de Deus na sua vida, e ele não passa a enxergar Golias como uma dificuldade, mas ele passa a enxergar como uma dificuldade que será abalada, que será vencida pelo Deus dos exércitos. Olha só então o que eu quero ensinar a você nessa história é: o Espírito Santo de Deus, ele faz com que nós possamos vencer as nossas guerras. Alguém que está cheio do Espírito Santo, não mais olha para a guerra e passa a temer, e começa a ficar com medo. Mas alguém que é cheio do Espírito, olha para o gigante, olha para a dificuldade, olha para o problema, e entende: Deus está à minha frente, é Deus quem luta por mim, é Deus que vai me dar a vitória. É para alguém que é cheio do Espírito, porque quem está vazio não vai conseguir enxergar dessa forma e se comportar dessa maneira. O terceiro e último exemplo que eu quero trazer para você, e a gente conclui essa mensagem, está em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos falar do próprio Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Olha só, Lucas 4, verso 1 e verso 2. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Vamos lá. Jesus então está o quê? Cheio do Espírito Santo. Precisamos refletir que Jesus está na condição de Deus e na condição de homem. Foi Deus e homem ao mesmo tempo. Ou seja, sujeito às mesmas tentações que nós. Jesus está exposto às mesmas tentações que cada um de nós, enquanto ele esteve aqui nessa terra, na condição de homem. E ali naquele deserto, ele então foi tentado por Satanás. Satanás apresenta algumas tentações até interessantes aos olhos humanos, né? Para que ele pudesse aparecer como aquele que reinava, se ele caísse na cilada da tentação de Satanás. E nenhuma dessas tentações ganhou espaço no coração de Jesus. Todas elas o Senhor Jesus rejeitou. Todas elas o Senhor Jesus não aceitou. Apesar de serem propostas até que legais. Afinal de contas, realizar um milagre seria maravilhoso para que todos os olhos pudessem ver quem era Jesus. Mas perceba comigo, meus irmãos, que alguém que está cheio do Espírito Santo, ou melhor, estar cheio do Espírito Santo, é a única maneira
que nós temos para não cedermos às tentações que nos são apresentadas. Você passa por muitas tentações nessa terra, meus irmãos, né? Você está no trânsito dirigindo, daqui a pouco você ganha uma fechada, aí alguém entra na sua frente, aí você levanta a mão e, glória a Deus. Não, né, mesmo? Você dá o glória a Deus para poder não sair outra coisa. Você é tentado de diversas maneiras, por coisas que você vê, por coisas que querem sair pelos seus lábios. Muitas são as tentações de sair na vantagem, quando você tem uma oportunidade no trabalho, de sair na vantagem sobre alguém, de maneira errada, né? Muitas são as tentações de procurar um atestado médico, você estando bem, mas para poder não ir trabalhar. Muitas são as tentações que nós passamos. Mas, meus irmãos, nós seremos vitoriosos sobre cada uma dessas tentações, se formos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quem não é cheio, cai na tentação, cai no pecado, entristece o próprio Espírito de Deus. E eu quero finalizar com esse último texto aqui, de Lucas capítulo 22, verso 40. No momento em que Jesus vai ao Getsêmani, lugar para orar, diz ali: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Olha, meus irmãos, Jesus então está deixando claro para seus discípulos que, para vencer as tentações, é preciso estar cheio do Espírito Santo. E uma das maneiras que nós podemos nos encher do Espírito Santo é buscando a Deus em oração, é buscando ao Senhor no nosso tempo de oração. É importante para a minha vida, para a sua vida, que sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, onde o mundo hoje precisa de respostas, o mundo hoje precisa de ouvir acerca da verdade, entender aquilo que está acontecendo, compreender os tempos que vivemos, e para que você então seja essa resposta para o mundo, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha, meu irmão, talvez você esteja pensando, realmente são muitas tentações que eu passo. Realmente você pode estar pensando, pastor, eu sou muito tentado, local de trabalho, família. Sou tentado de todas as maneiras. O que eu quero dizer para você se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai vencer, você vai conseguir vitória sobre essa tentação, e com isso, você vai agradar o coração de Deus. Então, meus irmãos, finalizando, 3 comportamentos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Josué foi alguém que viu as dificuldades, percebeu as dificuldades, porém, foi uma pessoa que enxergou conforme Deus via aquela terra. Então, uma pessoa cheia de Espírito, ela tem a visão de Deus para a sua vida. Segundo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, baseada em Davi, é uma pessoa que tem vitórias em Deus, uma pessoa que não enxerga o gigante, mas que enxerga Deus dos exércitos, participando da sua vida e da sua história e comandando a sua caminhada. E 3, por fim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, baseado em Jesus, na tentação do deserto, é uma pessoa que prevalece e não cai nas tentações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem vitória sobre as tentações que vêm sobre ela,
e agrada o coração de Deus. Então, meus irmãos, a vontade de Deus para a sua vida, nessa semana, nesse mês, nesse ano, em toda a sua vida, é que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus assim te abençoe, e que você viva uma semana de enchimento progressivo da presença do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Amém.